Olá, vamos para química de nitrogenados, né? Então, antes de mais nada, o que são classes funcionais ou funções químicas? Então, é um conjunto de compostos que apresentam propriedades químicas semelhantes, dos quais são representados por um grupo funcional, que a gente já viu nos oxigenados, que são esses grupos, átomos ou grupos com compostos da mesma função. Assim, algumas funções você já conhece, né? A presença de um hidroxilar, um carbono saturado, é o álcool. A presença de um oxigênio entre carbonos, o éter. Uma hidroxila com a carbonila, formando uma carboxila, um ácido carboxílico. Um hidrogênio ligado a uma carbonila, o aldeído. Tá? E cetona. Também temos um éster, que está presente nas fragrâncias. Uma amida, ou seja, um nitrogênio ligado a uma carbonila. Uma amina primária, quando só tem um carbono ligado a ela. Secundária, quando são dois, amina secundária. Terciária, se fossem três. E a presença do fenol. Então, olha só, eu tenho um metano, tiro um hidrogênio desse metano e acrescento uma hidroxila. E um outro hidrogênio e acrescento o etil. O que ocorre? Então, olha só aí, eu tenho um metanol. Ele vai ser tirado um hidrogênio, certo? E vai acrescentar uma hidroxila, metanol. Mas aí eu acrescentei mais dois carbonos, tá? Um radical etil. Então, agora eu tenho o quê? Um átomo com 3 átomos de carbono. Alternativa é. Então, eu tenho quem aí? Um prop, 3 carbonos, AND, ligações simples e UOL. Então, um propanol. O aspartame é um composto orgânico multifuncional com propriedades adoçantes que se tornam um eficiente substituto para o açúcar comum. Sua estrutura química se encontra apresentada abaixo. Qual das alternativas seguir apresenta funções orgânicas encontradas no aspartame? Vamos lá, né? Olha só, uma amina, uma amida, muito bem, um ácido carboxílico, um éster, tá? E o benzeno. Ele não está disposto nas alternativas, né? Mas também seria uma alternativa se ele tivesse presente. Então, letra E. No composto orgânico representado pela forma abaixo, estão presentes as seguintes funções orgânicas. Agora fica um pouco mais difícil, né? Por quê? Porque ele não está estruturalmente organizado como o anterior. Ele está condensado. Então, mas a gente tem como identificar, olha só, então, antes, né, e agora você tem que desenhar, você tem que dispor essa estrutura. Então, a presença de quem? De um álcool, uma amina, um ácido carboxílico. Então, alternativa A. Então, olha só, o álcool. O mais conhecido é o etanol ou álcool etílico, nome usual. Usado em limpeza doméstica, bebidas alcoólicas, tá, com teores diferenciados e combustíveis. Os efeitos do etanol no organismo. Temos alguns efeitos: euforia ou tranquilidade, diminuição ou perda de controle motor, descontrole emocional, inconsciência, estado de coma e até morte. Classes funcionais dos álcool. Temos o carbono saturado, tá? Onde ele está presente em 3 cadeias aí, vocês estão percebendo que a primeira não apresenta nenhuma dupla, nem na segunda. Na terceira eu tenho uma dupla, só que está longe do carbono que está ligado a esse álcool. Então, a nomenclatura oficial desses álcools. A terminação OL. Então, match de um carbono, AN de ligações simples, e o OL que é o sufixo. Aí temos o ET de 2, AN, etanol. E o último, a gente tem quem? A numeração tem início da extremidade mais próxima da hidroxila, certo? Então, 1, 2, 3. Então, propan, 1, ol. Então, você pode também identificar a numeração. Sendo que quando ele está numa cadeia que apresenta um carbono secundário, nesse caso, você tem que contar de onde está mais próximo. Então, eu tenho um propan, 2, ol. A cadeia principal é escolhida, tá? Você percebe que a imagem não está ajudando não, né? Tinha 3 carbonos. O En é a dupla,
Então, pente 3, tá? Em 2-ol. Carbono 1, próximo da hidroxila, e aí você vai contar de onde está mais próximo daquele radical que vai soprar, porque a cadeia principal é a cíclica. Então, segue no sentido que dê ao substituinte um menor valor. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4? Não, 1, 2, 3. Então, tem que ser no sentido do menor valor. Então, ficaria 3-etil-ciclopentanol, certo? O etil seria aquela radical que está sobrando. Vamos para outra. Essa cadeia é bem, grande. Você percebe que a hidroxila está no carbono 2. Eu estou presumindo que vai ficar escuro a cadeia principal. Então, antes de ficar escura, devido ao efeito dos Zizide, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, é um oct. Tem uma dupla no carbono 3 só, que é esse aqui. Oct, 3N2-ol, certo? Aí sobrou um etil aqui e um metil aqui. No carbono 2, o metil. No carbono 4, a gente tem um etil. Vamos ver aqui. Oh, beleza, olha. Ficou uma maravilha, agora sim. Então, metil, etil, outro metil ali, um etil, certo? Então, numerou todos. Olha como ficou legal. 4, etil, 2, 5, metil, oct, 3N2-ol. Represente a fórmula estrutural dos seguintes compostos. Então, 2-metil-but, 2-ol. Então, sempre comece da cadeia principal. Então, but, 4 carbonos, vocês vão dispor. Aí, no carbono 2, vocês colocam a hidroxila. E depois, no 2, você acrescenta também um radical. Então, como é que ficaria? Olha só. Aí, ó, no 2, a hidroxila. Coloca os hidrogêniozinhos, tá? Agora, um metilciclo hexano, nol. Então, eu tenho um ciclo hex, ou seja, de 6 carbono, que apresenta ligações simples, e eu vou colocar uma hidroxila, tá? Vou colocar aqui, sendo que onde está a hidroxila nesse carbono também está meu radical, tá? É por isso que é um metil. Escreva o nome dos seguintes álcools. Então, a gente tem um álcool já no carbono 1, certo? Então, vai ficar 1, 2, 3, prop. Então, eu tenho 2-metil prop ou propanol. Não, se não quiser colocar 1, não tem problema. No B, ficaria como? Tempo. Seria um 2, né? Então, seria 3-metil. Agora, eu tenho um butano, que são 4 carbono. But, tá? 2-ol. Butan, 2-ol. Tem mais um, olha só, esse aí foi mais rápido, né? Um ciclo hexano, onde a hidroxila está no carbono 1, considerando 1, e o 2-metil, né? O radical, sempre prioridade para o composto. O metanol e o etanol são empregados como combustível. Equaciona a combustão completa de cada um deles. Então, olha só. Quando o metanol está sendo queimado, a combustão, ele precisa do oxigênio. Então, ele vai liberar dióxido de carbono e água. E o etanol, tá, também vai liberar, só que são 2 moléculas de dióxido para 3 de oxigênio, na proporção de 1, 3, 2, 3. A nomenclatura vulgar dos álcools. Nomes especiais. Então, álcool, no lugar do metanol, é álcool metílico. Etanol, álcool etílico. Propanol, nós temos quem? Álcool propílico. Então, sempre vai a referência para ico no final, ou melhor, ílico. Podemos classificar o álcool quanto ao tipo de carbono. Sim, eles podem ser primário quando está ligado a carbonos, fazendo só uma ligação com mais um carbono. Secundário quando ele está ligado a 2 carbonos. E terciário quando ele está ligado a 3 carbonos. O carbono que está ligado à hidroxila, ok? A oxidrila ou hidroxila se encontra em 1,
em um carbono secundário e um carbono terciário. Podemos classificar os álcools quanto o número de hidroxilas ou oxidrilas presentes na molécula. Sim, o monoálcool 1, diálcool quando eu tenho 2 e triálcool quando eu tenho 3. E aí eu tenho nomes, tá? Então, o ciclo hexanal pode ser classificado como um álcool ciclo hexanal. Então, eu tenho 6 carbonos fechados com a presença de uma hidroxila. Então, ele é o quê? Olha só. Um aciclíquico, não é isso? Qual seria a alternativa? Um monoálcool. Ele é secundário. O carbono que está ligado à hidroxila é secundário. Tá? Não é aromático, tá? Aromático seria que tivesse aquela bolinha determinando as duplas alternadas em ressonância. Um tetrametilbutanol é um álcool. O quê? Vamos ver ele. But, ligações simples. Olha, a presença da hidroxila. Então, ele é um carbono o quê? Primário, não é isso? Aldeídos, olha só a função ou grupo funcional, né? Grupo funcional aldeído. Cuidado com essa segunda representação, porque às vezes ela está condensada à estrutura e você não percebe, então precisa ter cuidado. A nomenclatura de um aldeído é adicionar o al, então ficaria propanal. No outro seria um metil, porque tem a presença de um radical. Então temos aqui um aldeído, temos esse radical e temos outro radical. Então como seria o nome dele? A numeração vai a partir do grupo funcional, certo? 1, 2, 3, 4 e 5. Então, eu tenho 4 metil, 3 etil e o pente 2 enal. Escreva o nome do seguinte aldeído. Então, novamente, agora eu tenho 3 radicais. Então, como é que ele vai ficar? Numeração 2, 3, 4, trimetilpentanal. Cetonas. A remoção de esmalte de unhas é uma cetona, que pertence à classe funcional das cetonas. Então, são grupos funcionais que apresentam, tá? Esse carbono ligado a um oxigênio. E aí a gente tem uma cetona com cadeias normais e cadeias ramificadas, onde o sufixo recebe o ona. Então, an e o an, certo? Só ligações simples. Deu o nome de seguintes substâncias. Vamos lá. Presença de uma acetona, não é isso? Então, como é o nome dela? Metilbutanona. Por quê? A cadeia principal tem 4 e aí sobe esse radicalzinho embaixo. Tá? Precisa colocar a posição? Sim. Então, seria metilbutan 2-ona. Como essa está sendo numerada. Então, temos 2, 4 dimetil, tá? Tá escuro aí, mas tá dimetil, pente, aí pentan, 3 ona. Na letra C, temos a presença em um ciclo, né? Um hexa. Então, seria hexanona, com a presença de 2 radicais, no 2 e no 4. Então, 2, 4 dimetil hexanona, ou ciclo hexanona. Qual das moléculas representadas possui fórmula mínima diferente das demais? Tá? Fórmula mínima é a representação de cada fórmula molecular. Então, olha aí. Então, quem é que apresenta-se diferente? Isso, a letra A, 2-butanol. Então, é só olhar a quantidade. Tá? As outras apresentam a mesma quantidade. Havendo saturações na cadeia, o grupo funcional terá prioridade para a numeração da cadeia carbônica. Ou seja, a nomenclatura parte da função do grupo funcional, sendo que as insaturações contam depois os radicais. O número deve ser escrito antes daquilo que ele indica. Ok? Então, ó.
Pente, 3, 2, ono. Uma nomenclatura comum manda escrever os nomes dos radicais ligados ao grupo funcional, seguido da palavra cetona. Esses são os casos especiais: etil, metil, cetona. As carboxílico, então a presença de uma carbonila, ou melhor, uma carboxila, desculpa. Então temos aí, pode ser cadeias simples ou cadeias normais, né? Ou cadeias ramificadas. A nomenclatura apresenta um oico, tá? Então aí temos o ácido propanoico. Havendo necessidade de uma numeração, a gente numera por causa da presença de radicais ou de duplas. Então, seria ácido 2-metilbutanoico. Olha só de novo, uma estrutura. Você escolhe a cadeia principal, aquela que apresenta a maior quantidade de carbono, classifica os radicais, tá? Numera e promove a nomenclatura. 2-metil, 4-fenil, 3,4-dimetil, que pente 3-enóico. Ou melhor, tá? O porquê dessa disposição. Porque ela tem que ser organizada na ordem alfabética. Então, é por isso que vem E, F, depois o M. Lembrando que a quantidade não determina a ordem alfabética. Como, por exemplo, o dimetil não poderia vir antes do fenil, ok? Mais um exemplo. Cadeia principal, os radicais. E aí você vai o quê? Enumerar e colocar o nome da cadeia, ou seja, a nomenclatura. Agora vamos para os éteres, ou éter, a presença de um oxigênio em meio a um grupo de carbonos, né? Então, cadeias normais ou cadeias ramificadas, e a gente tem um nome. O prefixo que indica o número de átomos do carbono no radical menor está ligado a um sufixo ox, mais o hidrocarboneto correspondente. Você vai classificar normalmente a cadeia. Então, etano, como se fosse um hidrocarboneto. Então, éter, o nome radical menor, o nome do radical maior, mais ico, para os casuais ou usuais. Éter metil etílico. O éter é uma substância de conhecidas propriedades anestésicas em laboratório de pesquisa e largamente empregado como solvente. Tem a fórmula estrutural e outro nome possível para essa substância. Então, temos aí a fórmula estrutural. Etoxi, o que? Etano. Os ésteres. Então, a presença do grupo funcional com a presença de 2 oxigênios, onde existe uma cadeia antes e uma cadeia depois. Então, olha só, está presente em fragrâncias, viu, pessoal? Então, eu posso ter ele assim ou condensado. Cuidado com os condensados. Reação de esterificação, a ação de um ácido, tá, com um álcool para formar um éster, liberando água. Nomenclatura do éster. Então, existe a primeira parte, que é chamado oato, e depois o ila, que seria um sufixo. Então, a gente tem prop de 3 carbono, propanoato de metila. Então, olha só, os aromas da banana e do abacaxi estão relacionados com as estruturas dos 2 ésteres dados abaixo. Então, temos o aroma da banana e o aroma do abacaxi. Escolha a alternativa que representa os nomes sistemáticos das duas substâncias orgânicas. Sistemáticos, tá? Então, tem que ser etanoato de pentila, a nomenclatura comum, e o outro, butanoato de etila. Tá? É só contar a quantidade de carbono, gente. Antes o ato e depois ila. Então, alternativa A, B. Certo? Opa, não dá para ver, né, o desenho. Beleza. O composto que é usado como essência de laranja tem fórmula. Então, a gente não está visualizando. Mas é só procurar, né, o etanoato de N-octila. A estrutura não dá para ser visualizada. Os flavorizantes artificiais possuem éster, beleza. Então, pode ser usado como aditivo alimentar. Dentre esses compostos temáticos, destacam-se os ésteres. Então, aonde é que tem um éster aí? Então, a gente vê que na B não é um éster, tá?
porque não tem 2 oxigênios. Na C é um álcool, tá? Na D, olha só a D e a gente está em dúvida entre as duas, né? E a letra E. A letra E também tem o oxigênio. Então, por que não é a letra A? Porque ela é um ácido. Então, quem é a resposta correta? É a letra D. Ok? Você vê que tem COO, não tem H. Se tiver um H, é ácido. Principalmente se estiver no final, como na letra A. Sais de ácidos carboxílicos, quando reage um ácido com uma base, formando um sal. Olha só, sal de ácido carboxílico. Então, também tem nomes. É colocar OAto, como se fosse a história do éster, e o cátion, derivado da base. Então, tá aí. Então, eu tenho um propanoato de sódio, não é isso? Podemos obter um anidrido quando existe a ação de dois ácidos, né? Onde libera a água e forma um anidrido. O anidrido, gente, é um oxigênio no meio. Aí, pronto, tá melhor. O nome dos anidridos é em função do ácido do qual derivam. Então, anidrido de propanoico ou anidrido acético. Por quê? Porque ele antes era um ácido acético, era um ácido propanoico. Olha o outro aí. Então, ele foi derivado, é só pensar, corta isso aí. Então, 1, 2, 3, propanoico. Ácido propanoico, logo um anidrido propanoico. Anidrido etanoico propanoico, porque é formado por dois diferentes. Um ácido que era um ácido carboxílico, que era um ácido etanoico, e um ácido propanoico. Então, ficam os dois juntos. Funções nitrogenadas. Vamos lá para as aminas. Vocês estão vendo que ela não tem nenhum carbono ligado a ela, né? No entanto, quando tiver ligado, você vai ter aminas primárias, secundárias e terciárias. Então, são compostos derivados da molécula da amônia pela substituição de um ou mais átomos de hidrogênio por radicais monovalentes derivados de hidrocarbonetos. Então, olha só, uma amina primária, uma amina, ó, tira 2, uma amina secundária, porque está ligada a 2 carbonos, e uma amina terciária quando os 3 hidrogênios vazarem e ficarem só carbonos, ou seja, eu vou ter uma amina terciária, ok? A nomenclatura é o próprio nome, o próprio sufixo amina. Então, você conta, olha só, etil para um lado, metil para o outro e amina. Bem fácil, né? De novo, ó, etil ou metil, então dimetil amina. Só que como o F vem antes do M, então fica fenil dimetilamina. O odor dos peixes deve ser as aminas, principalmente a amina de fórmula, tá aí. Você tem uma amina terciária. Então, como seria? Trimetilamina. A anilina, nome aceito pela IUPAC, é outra amina muito importante. A gente não está visualizando ela, mas é usada na indústria de cosméticos e tecidos. Tá? Outra nomenclatura. A gente tem que identificar, de novo, aquela mesma história. A gente tem que numerar aonde está mais próximo do grupo funcional. Então, é por isso que começou do lado direito. Então, seria um hexano, não é isso? Sendo que no 3 eu tenho uma amina e no 5 eu tenho um metil. Então, seria 5-metil, hexan, 3-amina. As amidas já é composto que apresentam próximo à carbonila, como vocês estão vendo aí. Então, existem proteínas, tá, que é a presença das amidas. Então, a nomenclatura, da mesma forma, no lugar de amina, agora é amida. Então, prop de 3 e o sufixo amida. Então, aí, seria no carbono 3, né, ou carbono 2, 2-metilpropan-amida. Então, vamos lá. Escolhe a cadeia principal, marca os radicais, então metil, etil e um benzil ali. E a gente tem quem?
2-etil, presença 2-etil, N-fenil. Por que N? Porque um dos hidrogênios da amida foi substituído pelo fenil. Se fosse os dois hidrogênios, seria NN, aí fenil e o outro nome que estivesse ligado. 3-metil e a gente tem a butanoamida. Os nitrilos, nitrilas também, são compostos que apresentam grupo funcional. Vocês estão vendo um carbono fazendo uma ligação tripla com o nitrogênio. Então, tá aí a representação dela. Tá? O uso da palavra nitrilo pode ser o nome do etanonitrilo ou nitrila. Etanonitrila. O nome de nitrilos pode ser formado por um nome de radical ligado ao grupo funcional. Então, ó, cianeto de metila ou cianeto de vinila, tá? Esse radical que está do lado é a metila. E o radical, no segundo exemplo, nós temos uma vinila, que é a presença de uma dupla entre dois carbonos. São casos especiais. O nitrocomposto é a presença do NO2, que é denominado de nitro. E aí a gente tem um prefixo, ok? Olha só, fica nitro, metano, nitro, etano, e assim consequentemente, né? Então, olha só o nome desse aí, 1-nitro, 2-metil, propano. Haletos orgânicos são compostos obtidos quando se substitui um ou mais átomos de hidrogênio do hidrocarboneto por átomos dos halogênios, tá? Então, temos aí, ó, o primeiro, sempre vai vir como o início, como se fosse um prefixo, bromo, metano, bromo, etano, e assim consequentemente. Então, 2 bromo, 3 metil, butano. Tem uma nomenclatura usual? Sim, vamos lá. Brometo de metila, tá? Posso brometo de etila, e assim vai. Também é muito utilizado. Então, vamos para uns exercícios. No composto, abaixo quem é essa estrutura? Vamos lá. Pega a cadeia principal. Temos a presença de um cloro, de um metil. Faz a numeração. Lembra da ordem alfabética, tá? Por favor. Então, 2 cloro, 4 metilpentano. Então, letra B. Outra estrutura para a gente identificar a presença do bromo. Então, cadeia principal, faz a marcação, e aí a gente tem o nome 1-bromo, 2-metilpropano. Alternativa D. Compostos de Grignard são aqueles que apresentam a presença do magnésio, ok? É um halogênio, cloro bom ou iodo, próximo a ele, não é isso? Então, pense, o magnésio vai estar ligado ao cloro, ao bromo ou ao iodo. Esses aí são os compostos de Grignard, cloro, bromo e iodo. Tem nome? Temos nomes específicos. Então, fica brometo de metila magnésio. Brometo, não. Brometo de etila magnésio. Então, isso vai depender de quem está ligado a ele. Nas funções mistas, que a gente até viu em sala de aula, é quando existe a presença de 2 ou mais grupos funcionais. Então, vamos lá. A gente tem um ácido e temos uma amina. Então, ácido carboxilamina. Existe uma prioridade, então, como é que seria o nome deles? O ácido carboxílico vem primeiro, depois a amida, aldeído, cetona, amina e o álcool. Então, aqui, o ácido é que manda, né? E a amina. Então, ficaria como? O nome principal levando o sufixo do ácido carboxílico, que é a prioridade. Sendo assim, fica ácido 2 amino propanoico. Ok? Então, até a próxima. Espero que vocês tenham gostado.